Boa noite, povo de Deus. Vamos iniciar com uma breve oração, tá bom? Iniciar nossa aula com uma breve oração. Que Deus venha nos abençoar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui na Tua casa, Paizinho querido. E a nossa intenção é conhecer um pouco mais do Senhor, conhecer da Tua palavra. E a gente pede do Senhor, ó Deus, sabedoria para que a gente consiga compreender com clareza tudo que está escrito nas Sagradas Escrituras, que se abra o nosso entendimento para que a gente consiga, meu Deus, evoluir, crescer, aprender do Senhor. Eu te peço, Pai, que o Senhor abençoe cada aluno que propôs no seu coração: eu vou estudar a Bíblia. Glória a Deus, Senhor. Eu creio que o Senhor vai abençoar cada mente, cada coração, em nome de Jesus. Toma a frente, ó Deus, de tudo que vai ser feito aqui. Que tudo seja para a glória e honra do Teu nome. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula. E hoje nós vamos entrar na parábola de Mateus, capítulo 20, versículo 1. Já abre aí a tua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 20. Aí ficou bom para a senhora ver aqui? Eu vou mudar de câmera. Muda para cá. Que eu tô bem. Aqui eu tampa o pedestal, tampa tudo aqui assim. Vem para cá, ó. Aqui para o meio. Mateus capítulo 20, versículo 1 e seguintes, vai falar da parábola dos trabalhadores na vinha. Vamos ler juntos, tá bom? Tá passando uma folha para vocês assinarem, colocarem nome e telefone, para a gente poder acompanhar quais são os nossos aluninhos interessados aí no estudo bíblico, tá? Antes de ficar lendo o que está escrito aqui, deixa eu voltar para cá e vamos ler o que é a parábola. Vamos ler juntos a parábola? Eu vou fazer a leitura e vocês vão acompanhando, tá bom? Mateus 20, capítulo 1. O nome da parábola é dos trabalhadores na vinha. A parábola dos trabalhadores na vinha. Todo mundo achou? Podemos ler? Mateus 20. Foi? Ok. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E, ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 11ª, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Diz-lhe ele: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E, aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 11ª, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondendo, disse a um deles: amigo, não te faça injustiça. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Versículo 14. Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então a gente já viu aqui a parábola. Pega aqui a Bíblia para te acompanhar. Eu acabei de ler. Oi, usar o microfone, vocês preferem? Acha melhor o microfone? Ou sem?
Tá tranquilo? Eu prefiro sem. Já uso microfone todo dia. A gente cansa de usar roupa bonita todo dia, de usar social todo dia, usar microfone, usar maquiagem. Faz uma coisa diferente, né? Menina, tu pegou a Bíblia que estava lá em cima? Vai usar? Você pegou a que estava lá em cima no púlpito? Não? Pode usar. Não, pode ficar com ela. Tem outra ali em cima, eu pego lá. Pega lá, David, pra mim, por favor. É que o meu Por isso que eu te dei. Vamos então entender algumas explicações. Nessa parábola, a gente vai estudar os horários do dia e o que significa os horários do dia. Na parábola passada, nós falamos do horário da noite. Lembra que nós falamos sobre a vigília da noite, o significado para os judeus, o significado para os romanos e o que isso significa no mundo espiritual, os horários da noite. Hoje nós vamos falar dos horários do dia e o que cada horário significa. Só antes, vá lá para aquela página no final do teu caderno que eu pedi para você fazer um glossário. Vamos colocar o significado de algumas palavras. Por quê? Porque Jesus, ele vai falar sempre nesse idioma. E toda vez que ele falar essas determinadas palavras, você já vai saber o que elas significam, porque elas têm o mesmo significado. A gente vai ver Jesus, irmãos, contando histórias parecidas, porém em cada história ele vai acrescentando uma coisinha. Ele repete o que ele ensinou em uma e acrescenta mais uma coisa. Vamos ver aqui, eu separei algumas que vai se acrescentar com o que a gente já aprendeu na parábola passada. Vamos lembrar algumas palavras que a gente aprendeu na parábola passada, só para temos 3 pessoas novas aqui, né? A irmã Lúcia, a irmã Nazaré. E qual que é o teu nome? O Robson. O nome do meu irmão. Seja bem-vindo, Robson. Robson habitar entre nós. Aqui a gente vai ver algumas coisas que já têm significado. Tem algumas pessoas que já têm no caderno, só para quem ainda não tem anotar. Primeiro, a gente está falando do reino dos céus aqui na terra. Segundo, toda vez que a Bíblia falar de o dono da casa, o pai de família, ele está se referindo a quem é dono de todas as coisas, Deus. Então na parábola sempre vai aparecer o dono da casa, o chefe, o pai de família. Então toda vez que falar sobre isso, está falando de Deus. Segunda palavra que a gente já aprendeu é a vinha. Vocês já colocaram aí vinha, né? O significado da vinha, já tem? Se não tem, então coloca aí a vinha. O que significa a vinha? Vinha significa aliança com Deus, significa terra e Deus aliançado com os homens na terra. Então toda vez que falar de vinha, nós estamos falando da terra e nós estamos falando dos homens aliançados com Deus nessa terra. Então toda vez que a Bíblia falar de vinha, a Bíblia está falando sobre a terra e os homens aliançados com Deus nessa terra. A segunda palavra que tem aqui, que a gente já falou na parábola passada, é sebe, ou aqui nessa parábola, é que eu ainda não achei, mas vai vir a palavra, valado, ou sebe, ou cerca, significa proteção de Deus. Coloca aí, sebe, ou valado, significa cerca, proteção de Deus. A vinha ali, ó, significa o mundo e a aliança de Deus com o homem. A sebe, a proteção, tá bem aqui embaixo, ó, sebe. Sebe, a proteção. Outra palavra que a gente vai ver, depois a gente vai colocar aqui. Outra palavra que a gente vai ver é o lagar. A gente vai ver a palavra lagar. E o que a palavra lagar significa? É o lugar onde a uva era levada para se fazer vinho. Então toda vez que a Bíblia falar de lagar, a Bíblia está falando de processo. É onde o homem é colocado para se tornar uma pessoa melhor. O processo que se faz na uva para se tornar vinho. Quando Deus fala de lagar, Ele está falando do processo
que o homem tem de sair do natural e se tornar um homem, uma mulher de Deus. Como por exemplo Moisés. Moisés começa a carreira dele sendo um homem impulsivo, bravo, e termina a carreira sendo um homem manso, conhecido como manso. Como é que pode um homem manso que está com a vara na pedra? Ele entrou no processo, no lagar de Deus. Nós vemos Pedro, um homem muito precipitado, um homem que metia os pés pelas mãos, desobediente. Jesus falava para ele, faz isso, ele fazia aquilo. Jesus falava, Pedro, você vai me negar? Ele dizia, nunca. Pedro, eu vou ser crucificado. Não vai. Um homem que sempre debatia, sempre enfrentava, dava de frente com Jesus, se tornando um homem tão obediente que ele até morreu por amor a Cristo, por conta da sua obediência. E isso é o que Deus faz no lagar. A gente vê Saulo, um homem que perseguia, matava, um homem que fazia o mal às pessoas que falavam de Jesus, tem um encontro com Jesus e se torna um mártir também, se torna um grande homem de Deus. De perseguidor ele passa a ser o perseguido. Então esse é o lagar, ok? E a vinha, coloca aí na vinha, volta lá agora, ó, na sua matéria principal. O nosso glossário terminou. Volta lá. E para a gente entender o que Jesus fala sobre vinha, nós precisamos entender a parábola que está em Isaías capítulo 5. Você vê que toda a Bíblia ela é conectada, né? Isaías no capítulo 5. A gente vai ler o que o Senhor explicava, o que o Senhor Deus, ele almejava com a vinha. E aqui ele vai contar a parábola da vinha. E a gente vai ler. Não vamos nos aprofundar porque essa parábola não é o centro, né? Nós estamos estudando as parábolas de Jesus, mas vai dar certo. Isaías é perto de Salmos, marca o meio da Bíblia, abre as Salmos, aí vai caminhando, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías. Tem que ir praticando, é que nem carro, né? Quem já dirige aí? Deixa eu ver quem já dirige. A gente não aprendeu a dirigir assim, né? Olha, se eu contar, eu não vou contar o que está gravando, mas eu tenho um segredo que eu conto para todo mundo, menos para o envolvido. Vou contar. Quando eu estava começando a aprender a dirigir, a gente tinha um Celta branco e tanto meu pai quanto o marido eram muito bravos. Eu disse para eles, vocês nunca mais vão dirigir do meu lado, eu vou dirigir sozinha, porque senão vocês vão me traumatizar. Era eu dirigindo e eles gritando, cuidado, acelera, freia, ai, desce do carro, ninguém vai andar mais comigo, eu vou andar sozinha. Eu comecei a andar sozinha, bem devagarinho. Aí um dia que eu peguei confiança no devagar, eu falei, agora eu vou aprender a correr. Sabe onde eu escolhi aprender a correr? Aqui na Avenida Nova. Peguei aqui na Avenida Nova e fui, acelerei. Só que eu não tinha noção que o volante muda de peso quando a gente acelera, né? Então eu estava naquele peso do volante devagarinho, acelerei. Na hora que eu fui fazer a curva, eu virei na mesma intensidade de um carro lento. Na hora que eu virei, o carro fez não tem ali a curva chegando no sem terra? Não tem ali? Bem ali. Na hora que eu virei, o carro foi com tudo. Quase que eu fui. Quase. Ali foi a mão de Deus. Acho que os anjos do Senhor vieram tudo, agarraram o carro, puxaram para o lado. Que eu freiei e joguei para cá. Freiei sem embreagem ainda. Carro manual, só o freio. O pessoal saiu tudo correndo, olhando. Aí eu fechei o olho, entreguei a alma para Jesus. Ainda deu tempo de pedir perdão. Quando abri o olho, o carro tinha morrido. Eu achei que eu tinha batido o motor do carro, porque me falaram que se freia sem embreagem estraga o motor, mas estava vivo e o carro não tinha batido, não tinha um arranhão. Glória a Deus. Aí eu dei a chave no carro, o carro ligou e saí bem devagarinho até em casa. Fui bem devagarinho até em casa, mas não desisti, continuei insistindo, porque a primeira deu ruim, mas depois, agora é Ayrton Senna. Agora, outro dia eu puxei, ai misericórdia, eu puxei 220 na estrada, numa S10, só para sentir o... A S10 fazia assim, ó. A bicha fazia assim, ó.
Jesus, eu dou muito trabalho para os seus anjos. Não, eu dou muito trabalho. Senhor, vem comigo. Mas a estrada estava livre, era um chãozão, tinha nada na frente. E deu certo, né? Estamos vivos, estamos bem. Já aprendi, já passou. Mas assim é a Bíblia, a gente erra uma vez, erra duas, vai mexendo, daqui a pouco fica craque. Vamos lá, Isaías 5? Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. Quando fala de vinha, o que nós estamos falando? Da terra e a sua relação de Deus com o homem. Como Deus gostaria que fosse o seu relacionamento dele com os homens aqui na terra. Então nós estamos falando disso. A cercou, o que a gente aprendeu que é cerca? A proteção. Então a protegeu, a cercou, a limpou das pedras, plantou excelentes vides, edificou no meio dela uma torre. Isso aí, ó, já coloca lá no glossário, é outra palavra que vai nos chamar a atenção, é a torre. Toda vez que o Senhor falar de torre, Ele está falando de vigilância. Toda vez que a gente vê na palavra torre, Ele quer falar sobre vigia. Por quê? Porque a torre, ela é sempre colocada num lugar estratégico e num ponto alto, onde lá de cima você consegue ver de longe o ataque do inimigo, e aí você consegue então se antecipar e não ser pego de surpresa. Por isso que quando o guarda dorme na torre, o inimigo invade de surpresa. Quando não tem a vigilância, o inimigo invade de surpresa. E eu já vou abrir um parênteses aqui. É por isso que a gente vê tantas vidas sendo destruídas, porque não guardaram a sua torre, não vigiaram. E hoje em dia a vigilância está sendo muito, mas muito necessária. Tem que se vigiar em tudo, em todo o tempo. Então quando fala de torre, nós estamos falando de vigia. Também construiu nela um lagar. Quando a gente fala de lagar, nós estamos falando do quê? Do processo. Então a Bíblia está dizendo tudo que Deus preparou na terra, tudo que Ele colocou aqui na terra, que tem que existir onde? Nas nossas vidas. Continua dizendo: esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. De quem que a parábola está falando aqui? De Adão, o primeiro homem. Esperava que ele aprendesse com Deus esse relacionamento, porque quando Deus criou Adão, Ele criou com a intenção do quê? De se relacionar. Tanto é que todos os dias o próprio Deus descia na terra para conversar com Adão. Ele preparou o homem para que ele tivesse com quem se relacionar. E o que ele esperava? Que no seu relacionamento com o homem aprendesse do seu amor, do seu caráter, da sua bondade, e que propagasse por toda a terra. Porque o Éden era só um pedacinho de terra, não era a terra inteira, mas Deus preparou toda a terra. Tanto que quando a gente vê que Adão é expulso, existia ou não existia já uma terra preparada fora do Éden? Estava tudo pronto, o mundo inteiro estava preparado, mas Ele estava preparando Adão para que Adão pudesse sair daquela cerca, sair do jardim e propagasse o seu caráter pelo mundo. Mas Adão falhou na primeira hora. Daqui a pouco você vai entender porque eu estou dizendo isso. Adão falhou. Adão não compreendeu o caráter de Cristo. Deus esperava que gerasse bons frutos e gerou maus frutos. Continua dizendo a parábola: agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desses uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que hei de fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe. Deus tirou ou não tirou a proteção? Por que o mundo está como está hoje? Porque não tem mais a proteção de Deus. Então o homem foi entregue
a si mesmo. Depois a gente vai ver isso. A terra foi arrendada ao homem e o homem foi entregue aos seus próprios prazeres. Por isso que a gente vê o mundo como está. Por isso que a gente vê a situação como está. Deus tirou a sua proteção. Que sirva de pasto, para que sirva de pasto. Derribarei a sua parede, para que seja pisada, e tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros. O que é isso? Sarças e espinheiros são as maldições. Hoje a terra cresce no meio de maldições. As maldições não eram para existir, mas com a tira-se. Sabe o que eu aprendi? O que é o mal? O que é o mal? O mal é a ausência do que é bom. O que é o diabo? É a ausência de Deus. Então, quando Deus saiu do mundo, o mundo tornou-se, consequentemente, um lugar mau. Por quê? Porque saiu a presença, saiu a proteção de Deus. Continua dizendo: as nuvens darei ordem, que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são as plantas das suas delícias. Esperou que exercessem juízo, e eis que opressão, justiça, e eis que clamor. Então a própria parábola já se explica. A vinha, a terra, era o povo que ele esperava que fizesse o quê? Fizesse a justiça, fizesse o juízo, mas só veio opressão. Que fizesse a justiça, mas não há justiça, só há voz de um povo clamando por misericórdia. Entenderam então sobre a vinha? Essa aqui é a parábola da vinha. Vamos voltar lá em Mateus para a gente continuar? Aí começa então a falar das horas, e aqui a gente vai aprender as horas proféticas. Horas proféticas. Nós precisamos entender, irmãos, que a Bíblia ela é muito mais profunda do que a gente imagina. Então tudo que é colocado na Bíblia tem um porquê e uma razão. E Deus foi abrindo o entendimento de muitos e chegou até nós esse conhecimento, e a gente vai entender hoje o que são essas horas proféticas. Aqui, voltando na parábola, no capítulo 20 de Mateus, a gente vai ver no versículo 2. E ajustando com... Não, a gente vai ver no 1. Ele saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Aqui no saiu de madrugada é o primeiro relacionamento, eu nem coloquei aí, olha, pula isso. É o primeiro relacionamento de Deus com o ser humano, que foi com Adão. Então, se você quiser marcar aí, ó, saiu de madrugada, ou escrever no seu caderno, saiu de madrugada, refere-se a quem? Ao primeiro relacionamento de Deus, Adão, que foi tão corrompido, que aí Adão vive o primeiro homicídio, né? Que coisa triste. Perdeu tamanha proteção de Deus, que o primeiro homicídio se deu dentro da casa dele. Deus o livre, já passou 20 minutos. E ajustando, versículo 2, e ajustando com os trabalhadores um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. Esses são os primeiros trabalhadores, o Adão. Está até ali mesmo, ó, os primeiros trabalhadores, o Adão, o Noé, o Enoque, foram essas primeiras pessoas que configuraram na terra, que tiveram um relacionamento com Deus. Esses primeiros nomes, a gente vai ver Adão recebendo, que eu já expliquei para vocês, uma pretensão de Deus e falhando. A gente vai ver Noé recebendo uma grande missão, mas cumprindo. A gente vai ver Enoque também sendo escolhido por Deus e cumprindo a missão, tanto que Enoque foi levado, né? Enoque sumiu, desapareceu da terra. Vamos continuar vendo, versículo 3. E saindo perto da hora terceira, qual é a hora terceira? A hora terceira é das 9 ao meio-dia. Segundo os trabalhadores, das 9 ao meio-dia. Saindo perto da hora terceira,
viu outros que estavam ociosos na praça e disse: ide vós também para a vinha e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Quem são esses os segundos chamados? Os primeiros trabalhadores, a gente vê Adão, Noé, Enoque. Os segundos trabalhadores que vem nesse segundo momento, a gente vai ver Abraão sendo chamado. Abraão, eu fiquei assim, estupefata, vamos dizer assim, admirada, em descobrir que antes de Abraão ser chamado, Abrão, né, ser chamado, ele era idólatra, ele nem conhecia Deus, e Deus se revelou a ele, sem antes ele ter nenhum precedente. Deus se mostra a ele e ele larga a idolatria, ele larga os caminhos do pai, ele larga a indecisão do pai, porque o pai era um homem que não completava missões. O pai dele, a Bíblia vai dizer que saiu, agora não me lembro da cidade, e no meio do caminho ele saiu para ir para a terra de Canaã. Chegou no meio do caminho ali, parou e morreu. Ele não concluiu o objetivo. Então ele não tinha grandes referências de pessoas que completavam a obra. Mas Abrão obedeceu, ouviu a Deus e foi. A Bíblia fala, estavam ociosos na praça. Deus, o trabalhador da vinha chamou e disse: vai. E eles foram. Quem foram esses? Abraão, Isaque, Jacó, os nossos pais na fé, que não temeram e foram. Os primeiros juízes, que não tinha precedente nenhum, e foram. Os primeiros reis, que não tinha precedente nenhum, e aceitaram o comando de Deus, muitos falhando e outros acertando. Aí continua dizendo a parábola: e saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. Qual é a hora sexta e a hora nona? É o meio-dia até as 3 da tarde. É o terceiro chamado, um momento em que a luz está brilhando, quase perfeita, onde começou a vir as revelações da vinda de Jesus, mais claramente ali com o profeta Isaías, que foi o primeiro profeta messiânico. Depois a gente vai ter a revelação do Apocalipse ali com Daniel, com Ezequiel, Jeremias. A gente vai começar a ver entre os profetas maiores e menores toda a revelação de Jesus e do fim do mundo, quando as coisas começam a terminar de ser mostradas, quando tudo começa a ficar claro. Vocês estão entendendo? Nós estamos vindo de um processo, Deus falando sobre quem perde a proteção, volta para Cristo, para Deus, aceita o caminho. Aí quando chega aqui nos profetas maiores e menores, a gente já começa a ver a revelação da vinda de Jesus Cristo, o fim do mundo. Então o recado começa a ficar perfeito. Por isso o horário do meio-dia, quando disse que se fazia a hora perfeita, entre meio-dia e 3 horas da tarde, são os terceiros trabalhadores. E por fim a Bíblia vai dizer: e aproximando-se, 6, e saindo perto da hora undécima, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo o dia? Disseram eles: porque ninguém nos assalariou. Diz ele: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. Aqui é o último chamado. É você ver Deus chamando a última equipe para ir para o trabalho. A hora undécima é ali perto das 5, 5 e meia da tarde, quando o sol está quase se pondo, ou seja, a revelação do que Deus queria para a humanidade já está terminando. Por isso que a Bíblia fala lá em Hebreus, que o Senhor falava por diversas formas e diversos jeitos, mas agora essas revelações já se findaram, ele fala pelo Filho. Por quê? Porque tudo que ele tinha para falar para a humanidade já está dita. Por isso que a gente ensina sempre, nunca aceite nenhuma revelação que está fora da Bíblia, porque tudo que Deus queria dizer, ele já disse. Ele não tem nada novo, não existe mais nada diferente que ele vá falar. Esse horário é o horário das 17, quando o dia está quase se pondo. Só para ver se vocês estão acompanhando comigo o raciocínio. Vocês, ouvindo tudo que ouviram até aqui, quem vocês acham que agora aparece nesse horário das 17 horas? Jesus. E quem mais? A igreja primitiva. E quem mais? Nós. Vocês entenderam? Nesse horário 17, undécimo, a gente já está falando
da igreja da última hora. Nós estamos falando da igreja pós-Calvário. Nós estamos falando daquele povo que já está no fim dos tempos. Não quero assustar ninguém, mas é o que a Bíblia está dizendo, né? Nós já estamos falando de um povo que está vivendo os últimos momentos do dia. A noite já está chegando, então a gente já está vivendo os últimos momentos. Tem uma pastora que sempre fala isso: nós somos a igreja das últimas horas, a igreja dos últimos momentos. É o que nós estamos vivendo agora. Esses são os trabalhadores dos últimos momentos, a igreja pós-crucificação até os dias de hoje. Por quê? Aí eu até coloquei aqui, coisa bonita isso aqui, ó. A igreja primitiva, a igreja primitiva, o que a igreja primitiva viveu lá no passado? Muita perseguição. A igreja atual, quais são as guerras que a gente tem enfrentado? A igreja atual são guerras morais, guerra na moral. Hoje a gente não tem guerras escancaradas de perseguição em todos os lugares, são pontos específicos, mas nós temos um ataque moral que está sendo colocado desde ali da década de 40, 50, está começando a vir. Sabe um fato que me chama a atenção no nosso direito brasileiro? Vocês sabiam que o adultério antes era crime? Vocês já ouviram falar disso? Quem cometesse adultério era preso, como se fosse um traficante. E por que tiraram da legislação? Porque ninguém mais tem interesse de ser fiel. Os maiores praticantes do adultério estão lá nos legisladores. Por isso que eu sempre falo, irmãos, tem muita gente que se ofende quando a gente fala de política na igreja. Mas como propagadores de pensamentos, nós precisamos falar. Não a favor de um candidato A, B, C ou D. Eu não sou dessas que fala. Mas eu sempre digo o seguinte: todo ser humano tem que ter consciência política. Porque quem vai fazer as leis são os caras que a gente elege e coloca lá. Então a igreja hoje sofre uma perseguição, por quê? Porque a igreja não prestou atenção e vota em gente que persegue a igreja. E ainda defende. Olha, graças a Deus, eu preciso até ler sobre isso, que eu ainda não li. Mas ontem eu fui trabalhar, por isso que eu não pude estar aqui, pedi para o David estar no meu lugar. E lá no lugar onde eu estava trabalhando, o rapaz perguntou assim: a senhora viu que a PL da censura não passou, só que não foi aprovada por pouco? Eu ainda não fui procurar para ver se é verdade. E o que é a PL da censura? É censurar as mídias sociais. É a gente, por exemplo, não poder mais falar em rede nacional. Isso já acontece. Hoje em dia você vê, quem lembra do trabalho de libertação do passado, de alguns anos atrás? Vocês lembram? Na televisão os nossos pastores falavam abertamente: sai daí, Pombagira, Exu, Zé Pilintra, chamava pelo nome, expulsava. Hoje não pode mais fazer isso, porque se fizer, você está cometendo um crime, esqueci o nome do crime, intolerância religiosa, né, com a religião afro. Então você não pode mais falar abertamente na televisão. Então você já vê que a perseguição está se instaurando. E a gente tem vivido uma atmosfera que é chamada, que eu coloquei aí, as próximas eu vou fazer com letras maiores, tá? Porque tá pequenas as letras. Você precisa de óculos, né, Ilete? Você tá aí igual aquele ceguinho do... Não tem aquele filme, não tem aquele filme lá do Faculdade Monstro? Vocês já assistiram? Já assistiram Faculdade Monstro? Que o bichinho que fica transparente, que ele fica invisível, ele tira o óculos para não aparecer. Ai, ele está igualzinho assim. Igualzinha. Mas eu vou fazer letras maiores. Eu acho que sim. Letras pretas e maiores como essa, né? Fica melhor. Nós vemos instaurando sobre as nações o espírito do anticristo. O anticristo ainda não chegou. Tem gente que fala: o anticristo é o Papa. Quem fala isso não sabe nem o que está sendo, nunca estudou a Bíblia, nunca estudou os requisitos para o anticristo, né? O anticristo, ele talvez já exista, o anticristo talvez já esteja sendo preparado, a gente não sabe o dia e a hora quando isso vai acontecer, mas não é o Papa, não vai vir da religião católica. Vocês sabiam disso?
Ó, um dos requisitos para o anticristo, ele vai ser judeu. Há uma possibilidade. Ele vai ser judeu. Por quê? Porque o povo judeu vai aceitar. O povo judeu vai aceitar o Papa? Não vai. O povo judeu vai aceitar um do povo dele. E vai ser um judeu que vai ter influência mundial, que todo mundo vai aceitar, que todo mundo vai aplaudir como o cara mais conceituado da política. É o cara que vai dobrar todas as nações. Então a gente já tem que ficar ligado, observando. Opa, aquele ali tem influência. Opa, pode ser, mata ele. Mas uma coisa que já está acontecendo é a atmosfera do anticristo. Nós já estamos vivendo o que está lá em Mateus 17, 26. Vamos voltar um pouquinho, 17, 26? A gente já está vivendo isso aqui. Tem nem como dizer que não. Mateus 17, 26. Eu copiei errado. Peraí, eu copiei aqui a cola errada. Deixa eu achar aqui referência. Ou eu estou olhando errado? É Lucas, não é Mateus, é Lucas. Lucas 17. Lucas 17, 26. Olha o que está lá. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. O que aconteceu nos dias de Noé? Muita violência. Te pergunto, nós vivemos em dias de violência? Sim. Igual era no passado ou muito maior? Muito maior. Eu digo por Manaus. Manaus, quando eu cheguei lá, era uma cidade tão pacata que as pessoas sentavam na calçada e conversavam até 10, 11, meia-noite, sentados na calçada, com o que quisesse nas suas mãos. Quase não se ouvia falar de violência, de roubo, de assassinato. Porém, na virada de 2018 para 2019, o Comando Vermelho tomou conta da cidade. Para você ter ideia, 10 anos atrás, quando eu cheguei, uma das primeiras perguntas que eu fiz foi qual é a facção que domina aqui. Não existia nem facção. Estava começando os Filhos do Norte. Lá não existia. Eu fiquei de cara, porque lá é o caminho da droga. Você está ali de divisa com Colômbia, com Venezuela, rios. Eu fiquei de cara, não tinha facção criminosa. Começou os Filhos do Norte, FDN, e eles começaram devagar, ganhando poder. Quando foi em 2018, eu fiquei de cara, assim, como é que o Comando Vermelho ainda não está aqui? O Comando Vermelho é uma das maiores facções que a gente tem no Brasil, né? Pois eles tomaram conta. Depois que eles tomaram conta, Manaus é homicídio todos os dias. E não é só homicídio, são homicídios violentos. Hoje você não pode mais andar de ônibus tranquilo em Manaus, que tem assaltos, acertos de conta, tá terrível. Então, se chegou lá, eu estava lá imaginando como é que não estava aqui, porque aqui o negócio começa muito mais. Cheguei aqui em São Paulo, fui andar no centro da cidade, voltei assim, ó, na brisa. Eu falei, mas como é que pode? Eu cheguei no policial, falei, vocês não vão prender não? Estão usando droga ali, ó. Até onde eu estudei, o usuário de droga é artigo 33, tem que ser preso. O policial falou, não, a gente não prende mais não. Tá na lei, mas eles não prendem mais. Então hoje em dia você vê naturalmente pessoas com o baseado na mão fumando. Outro dia eu tava passando com um carro aqui, ó, com o vidro aberto. O cara deu uma baforada, o meu carro passou na hora, a fumaça entrou todinha dentro do meu carro. Cheguei na igreja com o olho vermelho.
Eu falei, mas que coisa! Eu tô andando com o meu carro em tranquilidade. Foi certeiro, assim, na hora que ele soltou, meu carro passou, a fumaça fez assim, ó. Falei, meu Deus do céu, a gente vê um mundo perdido, a violência. Vocês viram ontem o caso de um menino na escola, que a menina riu e ele foi com a caneta e enfiou na garota na escola? Na escola, lá em Manaus também. Ei, Manaus, foi lá. Ele estava apresentando, ele falou alguma palavra, parece que a menina riu, ele só sacou a caneta e saiu enfiando na menina, numa violência que eu não consegui ver o vídeo. A gente vê pais espancando os filhos, torturando os filhos, homem matando mulheres. A estatística do feminicídio está gigante como nunca teve antes. Então a gente vê que nós estamos vivendo realmente dias de Noé. Aí a Bíblia ainda continua falando: comiam, bebiam, casavam, davam em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. O que existia muito lá em Sodoma e Gomorra, onde Ló morava? Perversão sexual. Eles eram tão pervertidos que os anjos foram visitar Ló e eles ficaram na porta de Ló: manda os anjos para cá. O que eles estavam querendo fazer com os anjos? Amizade. Amizade bem colorida. Gostei da resposta. Eles queriam só uma amizade com o anjo. Eles queriam, era estuprar, falar que palavras abertas, eles queriam violentar os anjos, estuprar os anjos. Eles eram completamente pervertidos. Quando a gente pega a história de Sodoma e Gomorra, é triste o que eles faziam lá, prostituição até com crianças. E a Bíblia vai dizer que nos últimos dias do Filho do Homem, a perversão sexual seria como nos dias de Ló. E hoje a nossa humanidade está pervertida sexualmente? Até as músicas, hoje não existe mais música que você pode ouvir em paz do lado do seu filho. Tá um absurdo. Outro dia eu vi uma doida lá, MC Pipoquinha. Agradecendo a Deus pelo show. Obrigada a Deus por sua fidelidade no meu show. Assim, coisa triste, né? Porque o que aquela moça faz é uma coisa assim absurda, influencia de um jeito. Eu estava vendo hoje uma mulher falando no Nepal, a cidade de Nepal, onde é cultura dos pais venderem meninas de 6, 7 anos para prostituição. Elas atendem de 20 a 30 homens no dia. No dia, crianças de 7, 8 anos sendo usadas na prostituição. Então nós estamos vivendo dias de Ló. Apressa-te e vem, Senhor, né? Maranata, a hora vem. Eles comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, viviam como se nada tivesse ruim acontecendo. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. É isso que Deus está falando ali na parábola. Vamos voltar? Mateus 20, vamos voltar lá. Essa é a igreja da última hora. Versículo 7. Versículo 8. E aproximando-se a noite, ou seja, quando o dia acaba, quando os planos de Deus estão acabando, chama os trabalhadores. O senhor da vinha disse ao seu mordomo. Quem é o mordomo? Quem vocês acham que seja o mordomo aí? Jesus, Espírito Santo, quem vocês acham que é o mordomo? O Senhor da vinha é Deus. O mordomo é quem fica responsável por cuidar das coisas que o dono da vinha deixou. Quem é que teve essa responsabilidade? Jesus está do lado de Deus, ele não está cuidando de nada. Todos nós. Todos nós. Mas aqui vamos colocar aquele que ficou para cuidar de todos nós, o Espírito Santo. Chama os trabalhadores, paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros.
Aqui nós estamos falando da entrega da recompensa. Quando o Senhor começar a recompensar os seus. E essa recompensa é importante a gente saber que todo mundo vai receber, independente do seu tempo com Cristo, independente da sua caminhada. Respondeu sim ao chamado, vai ser recompensado. E o mais bonito, a Bíblia mesmo nos ensina, não é por obras, não é pela quantidade do que a gente fez, mas é porque Ele quer nos recompensar. Então, vai começar a recompensa por onde? Dos últimos para os primeiros. Aí a gente se lembra daquela passagem, eu esqueci de ver onde fica, que eu tenho a mente ruim. Fala que primeiro serão apresentados diante de Deus a igreja que está viva, depois os mortos. O mar vai entregar, a terra vai entregar, o outro vai entregar. Então a recompensa vai começar por quem estiver vivo, vai começar a receber a recompensa. E aqui que eu achei interessante, que eles começam a entregar a recompensa do último para o primeiro. E quando chegou lá no primeiro, perto da hora 1/10, já para terminar tudo, o mundo acabar, os primeiros, eu estou lendo o versículo 10, cuidaram que haviam de receber mais. E aqui a gente pensa, quem são os primeiros? Aqueles lá do começo, né? Abraão, que largou tudo, Nó, que aguentou mais de 100 dias sendo xingado, oprimido. E a gente pode fazer até uma resenha, imaginando, né? A Bíblia fala que vai acontecer. Noé vai reclamar que a gente vai receber a mesma recompensa que ele. Oh Deus, eu aguentei 100 dias sendo xingado, humilhado, um trabalhão, montando lá a arca, depois mais 180 cuidando de animais. Imagina o tanto de sujeira que Noé não tinha que limpar dentro daquela arca. Eu tenho 3 gatos, tem hora que eu não aguento mais, não vontade de sacrificar os 3. De tanto cocô que aqueles gatos fazem, meu Deus do céu, um desespero. Tem gente que nem quer, imagina Noé com aquele tantão de animal, tendo que fazer tudo isso durante tantos meses. Mas não é o trabalho, a recompensa será a mesma para todos. Hoje a gente vive, irmãos, um evangelho muito mais fácil, muito mais cômodo, porque são poucos os que precisam fazer grandes renúncias. Fale, David. Pastor, essa recompensa que está falando da salvação? Da salvação, da vida eterna, né? Da salvação. E aí continua dizendo, aí eles murmuraram, reclamaram. Versículo 12, eles falam, mas os últimos trabalharam só um pouquinho, não tiveram todo o trabalho que nós tivemos. Então já aguenta aí que você sabe que Abraão vai reclamar da gente, viu? Noé vai reclamar de nós, eles não vão estar muito felizes não. E a Bíblia já está nos falando que a gente vai ter esse momento. Versículo 13, mas ele respondendo disse a um deles, grava essa palavra, amigo. Irmãos, poucas vezes você vai ver Deus usando a palavra amigo para os seus. E o que significa isso? É algo muito profundo. Quando Deus chama alguém de amigo, na cultura dos judeus, você ser amigo de alguém, não era só você olhar para alguém e chamar assim, oi amigo, como é nos dias de hoje. Havia uma aliança, é chamada de amigo de aliança. Por isso que a gente ouve, tem até a música, né? Deus de aliança, Deus de promessas. O que significa você ter uma aliança com Deus? Significa o seguinte, primeiro, como é que eles faziam esse ritual? Segundo uma historiadora conta, tá? Se não tiver 100% correto, porque ela não me passou. Eu procurei até na internet algum vídeo, alguma explicação mais aprofundada, mas eu não encontrei. Então eu fiquei com as palavras dessa historiadora. Diz que eles faziam como um leve corte próximo do pulso, para sair o sangue, e depois eles esfregavam aquele corte com cinzas, para fazer cicatriz. Então quando alguém via o pulso de alguém cicatrizado, ele já entendia que aquela pessoa não era sozinha no mundo, mas que ela tinha um amigo de aliança. E esse amigo de aliança significava o quê? Amigo, eu vou contigo até a morte. As tuas causas são as minhas, tudo que é meu é teu e tudo que é teu é meu. É isso que significa a palavra amigo na Bíblia, é uma coisa muito profunda. Então quando Deus fala assim, vós não sois mais chamados meus servos, mas sim meus amigos, nós somos amigos de Deus. Deus está dizendo que Ele tem uma aliança conosco. E olha como isso é verdade. Jesus, quando ressuscitou, Ele poderia ter ressuscitado com um corpo completamente novo.
Mas ele voltou com o quê? Com as suas cicatrizes. Ele olhou para Tomé e falou: Tomé, pode colocar a mão, está aqui, ó, a marca da aliança que eu fiz com vocês. Do mesmo modo, a Bíblia fala que o nosso coração, ele também é marcado. Por quem? Pelo Espírito Santo. Nós temos a marca da circuncisão no nosso coração. Então, o mundo espiritual a gente não vê, mas o inimigo vê. Então, quando ele olha para alguém que tem a marca de Deus, ele sabe, essa pessoa eu não posso mexer, porque ela tem um amigo que deu a vida por ele. É maior, eu não posso tocar nisso aí. E a gente só vai perder isso se a gente negligenciar ou quebrar a aliança. Por isso que quando Jesus faz a Santa Ceia, ele levanta o sangue e ele fala o quê? Essa é a nova aliança no meu sangue. Então é a aliança de sangue que Deus faz com a gente. Isso é tremendo e muito profundo. Então a gente não precisa ter medo. Hoje até postei isso. Quando o teu coração duvidar, chama ele e pergunta: quem é você para ir contra a promessa de Deus? Você não pode duvidar da promessa de Deus. Nós não podemos. Nós temos um amigo de sangue, que tem uma aliança de sangue conosco. Isso é muito tremendo. Continua dizendo. Já expliquei o significado. Aí ele vira e fala: amigo, não importa se eu quero fazer isso, você está me chamando de injusto? Eu vou dar e vou fazer e pronto. Aí versículo 16: assim os derradeiros serão primeiros e os primeiros derradeiros. Porque isso aqui é só a ordem de receber a recompensa, tá? Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E aqui eu quero explicar para vocês, para que fique claro que Deus, ele não tem prediletos. Tem muita gente que acredita em predestinação. Você já ouviu falar em predestinação? Nasci predestinado. Eu acho isso completamente, acho não, a Bíblia vai dizer que isso é completamente errado. Não existe quem já é predestinado. Aí alguém pode contestar: ah, mas Judas, ele era o filho da perdição, ele já foi predestinado à perdição. Não, Judas foi escolhido porque ele tinha uma tendência para aquilo. Então precisava ter com Jesus uma pessoa tendenciosa a cair na trama, a ser envolvido. Mas não significa que ia ser Judas, porque todos eles foram tentados, todos eles foram provocados, mas o único que respondeu à tentação foi Judas. Poderia não ter sido Judas? Poderia. Se ele tivesse falado não, ele poderia estar no rol dos apóstolos, mas ele caiu na tentação, ele cedeu à tentação. Então quando a Bíblia fala muitos são chamados, quer dizer que Deus chama muitos, só que são poucos aqueles que são capazes de falarem sim para o chamado de Deus. Nas próprias histórias a gente vai ver. Vocês se lembram do jovem rico? O jovem rico foi chamado por Jesus, mas ele não foi capaz de largar tudo e ir. Ele foi embora triste, mas ele não seguiu Jesus. E como vários outros, todos os fariseus, os saduceus ouviam a mesma mensagem que os demais que criam, mas eles escolhiam não se render. Dos poucos, quem se rendeu? Nicodemos. Nicodemos se rendeu, ele era um dos maiorais, mas ele ouviu e ele se rendeu, ele quis receber como alguns outros, né? Então não é questão de esse nasceu para sofrer. Já ouvi gente falar isso. Ah, eu nasci para sofrer mesmo. Você nasceu para sofrer nada, tu que é trouxa, desculpa a palavra. Tu que é besta mesmo, que aceita a mentira do diabo e fica com aquilo ali. Nós nascemos para ser vencedores e vitoriosos, se aceitarmos o chamado de Deus. Só que aceitar o chamado de Deus significa o quê? Renúncia. É abrir mão. É você ir contra os desejos da carne, ir contra a sua vontade, para ser obediente. E nisso aqui, ó, é até bom que tocou nesse assunto, que está aqui no esboço, eu não falei com vocês. Mas, voltando lá ao amigo de aliança, quando a gente faz uma aliança com Deus, a gente ganha muito mais dele, né? Ele nos dá a vida eterna, ele nos dá o reino, ele nos dá poder, autoridade.
Ele nos dá a paz, a felicidade, a alegria. Quanto para de nós, Ele só pede poucas coisas. O que Ele pede de nós para a gente poder viver tudo isso? Poucas coisas. Obediência, um coração quebrantado. É pouco, diante de tudo que Ele tem. O que a gente pode dar para Deus? Nada temos para oferecer, mas nós podemos ser obedientes e quebrantados, né? Obedecer, matar a nossa vontade e a nossa carne. Aí terminamos a nossa parábola e vamos para uma segunda parábola. Uhul! Nossa, a animação dos alunos me contagiou agora. Nossa, eu fiquei super animada para ir à segunda parábola. Mateus 21, vamos lá. Uhul! Eita, é bom dar uma acordada aí que tem uns que dá certo. Mateus 21. E hoje eu não vou me estender muito não, tá? Vamos ver se a gente termina 9 horas, para não ficar tão tarde para ir embora, tá bom? E a aluna foi embora na outra aula. Se fosse arrebatamento, já tinha. Mateus 21, versículo 33 ao 41. Agora as parábolas começam a ficar menores. E a gente vai ver Jesus acrescentando, repetindo conceitos e acrescentando uma coisinha nova. Vamos ler? 21, 33. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, já consegue entender aí? Quem era o pai de família? Que plantou uma vinha. O que é a vinha? É a terra e os homens aliançados. Circuncidou-a de um valado. Ai, aqui que está o valado. O que é valado? A mesma coisa que sebe. O que é sebe? Cerca, proteção. Aí, tá vendo que a gente já vai conseguindo ler e entendendo já com os conceitos que a gente foi vendo, né? E edificou uma torre. Olha aí, ó. Agora a terra já tem uma torre, uma vigilância. E arrendou-a, agora a palavra nova. Arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. O que é arrendar? Alugar. O que é arrendar? É alugar. Então o que a Bíblia está falando? Que o Senhor, Ele fez a terra e Ele alugou essa terra a uns lavradores. E quem são essas pessoas? Deixa marcado aqui, vai comigo lá em Levíticos. Levíticos 23, versículo 3. Levítico 23, versículo 3. 6 dias obra se fará, mas o 7º dia será o sábado do descanso, santa convocação. Nenhuma obra fareis, o sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. Aqui não está falando da guarda do sábado necessariamente, mas está falando do tempo em que Deus deu a terra para o homem. Levítico 23, 3. O tempo que Deus deu a terra para o homem, alugou. Então vamos lá no raciocínio comigo. Primeira coisa que a gente tem que pensar é como funciona um aluguel. Um aluguel, quando você funciona, quem manda na casa é o dono ou quem paga o aluguel? Quem paga o aluguel. Quem vai decidir quem entra e quem sai daquela casa? É o dono da casa ou quem paga o aluguel? Quem vai decidir se naquela casa vai ser uma casa de paz, de harmonia ou de festa, bagunça, prostituição? É o dono da casa ou é quem alugou? Então vocês estão entendendo comigo? Já estão conseguindo entender? Entenderam o raciocínio do aluguel? Então a gente vê Deus sendo o dono da terra, mas a terra agora não está mais no controle de Deus. A terra está no controle dos homens. Por isso que quando a gente fala assim, Deus controla tudo, não é bem assim. Porque se Deus controlasse tudo, eu acho que todo mundo já estava fulminado. Macron era a guerra lá na Ucrânia, já tinha todo mundo caído morto. As maldades, os crimes, os pontos de droga não existiriam. Tudo isso já tinha sido consumado. A terra está como está porque ela está no controle dos
homens, e os homens estão fazendo o que querem. Qual foi o tempo que Deus deu essa terra para os homens trabalharem? A gente leu lá, qual foi o tempo? 6 dias, não foi isso que a gente leu? 6 dias. Agora eu quero que você pegue isso aqui e você vá comigo no seguinte conceito. 2 de Pedro 3:8. Grave isso aí, vamos para esse próximo conceito. 2 de Pedro. Pai, teu amor não dá para comparar com mais nenhum. Mas amados, não ignoreis uma coisa. Olha o conceito. Um dia para o Senhor, 2 de Pedro 3:8. Segundo livro ou segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Pedro já é no final da Bíblia, perto de Apocalipse. Você vem Apocalipse, você vai voltar, poucas cartas já chegam em... Você vai voltar Judas, João, aí chegou em Pedro. 2 de Pedro. Capítulo 3, versículo 8. Amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, no conceito de Deus, nós aprendemos o quê? Que um dia, quando Deus fala de um dia, Ele pode estar falando do tempo 1000 anos. Quando Ele fala de 1000 anos, Ele pode estar falando de um dia. Então, a gente aprende que o tempo, a condição temporal na Bíblia é diferente da nossa contagem humana. Tá bom? Então, trazendo para os 6 dias que Deus deu a terra ao homem, nós vamos encontrar a seguinte divisão. Nós vamos encontrar de Adão até Abraão, segundo os historiadores, passaram-se 2000 anos, ou seja, 2 dias. De Abraão até Jesus Cristo, passou-se mais 2 dias, ou seja, mais 2000 anos. E de Jesus Cristo até nós, já temos mais 2 dias ou 2000 anos. Teve gente aí que já entendeu, a irmã já chega arrepiou ali o cabelo da nuca. Então, o tempo que Deus deu para o homem ficar com a terra são de 6.000 anos. Aqui a gente entra em várias questões que eu não vou me prolongar agora, mas, por exemplo, pastora, mas tem muitos historiadores que já encontraram muitas coisas na terra que datam de milhões e milhões de anos. Nós não estamos falando da criação da terra, não estamos falando de quando a terra foi criada, nós estamos falando de Adão até Jesus, de Adão até nós. O que tinha antes de Adão, a Bíblia não fala. Quanto tempo que o mundo foi criado? No primeiro dia criou. Quanto tempo foi esse dia? 1 dia ou 1000 anos? A gente não sabe o tempo divino. A gente não sabe quanto tempo essas coisas aconteceram. Então, sem refutar a antropologia pode estar exatamente certa. Só que o tempo da humanidade, de Adão até nós, são 6.000 anos. Não passa-se disso. Tanto que quando você vai estudar história, você vai ver lá 2.000 anos antes de Cristo, 3.000 anos antes de Cristo, 2.000 anos depois de Cristo, para você ver como o negócio é tão sério que até o tempo é contado antes e depois de Cristo. E é uma coisa que todas as civilizações adotaram como contagem, é uma coisa incrível. Então, assim, nós temos no tempo bíblico, por isso que a gente é chamado da Igreja das Últimas Horas, nós já temos cumprido os 6 dias. Agora fiquem tranquilos e não se desesperem, porque a gente não sabe qual é o dia do Senhor. A Bíblia fala que Deus ele pode abreviar o tempo por amor aos seus filhos, Ele pode aumentar o tempo por amor aos seus filhos. Só quem sabe o dia e a hora é Deus. Então não se apavorem, não fiquem agoniados, angustiados, não entrem nessas loucuras. Ai, o mundo vai acabar, eu vou me suicidar. Está repreendido em nome de Jesus, tá bom? Não é para causar desespero em ninguém, mas só para a gente entender o tempo profético na Bíblia. Vamos voltar lá, Mateus 21? Volta lá, Mateus 21, 33. Arrendou a uns lavradores
e ausentou-se para longe. Esse aqui foi Jesus. Ele veio, né? Deus, ele veio, fez o mundo. Jesus não, Deus entregou na mão dos homens. Aí o que aconteceu? E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. Quem são esses primeiros servos que foram mandados? Os primeiros nomes, os primeiros profetas, lá Noé, Abraão, tudo de novo. Tá percebendo que está repetindo? Os primeiros, veio Noé pregando arrependimento, vem os profetas pregando arrependimento, e eles foram o quê? Feridos, outros mataram, outros apedrejaram, a humanidade não aceitou o recado. Versículo 36. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhe o mesmo. Aqui entra os profetas, era uma quantidade gigante. Lá com o profeta Elias, a Bíblia vai dizer que Elias se sentia o único, mas a Bíblia diz que existiam mais quanto com Elias? 7.000. Então era uma quantidade muito maior, e eles também foram mortos, feridos e apedrejados. Versículo 37. E por último enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Quem foi o filho que foi enviado? Jesus. Mas fizeram o quê? Disseram entre si: este é o herdeiro, é o rei dos reis. Não é isso que eles diziam? Esse é o rei dos reis. Vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. E se cumpriu, ele realmente foi assassinado fora do local de relacionamento de Deus com o homem, fora lá de Israel. Ele foi morto nas margens, né? O monte, o Calvário, onde ele foi levado, ele ficava fora da cidade. Cumpriu-se o que diz a parábola. Versículo 40. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, o que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que ao seu tempo lhe deem os frutos. É até aqui a explicação, mas dá pra gente seguir? Não, é só até aqui mesmo. O que significa isso aqui? Ó? E arrendará a vinha a outros lavradores. A vinha, ela primeiro foi arrendada. A vinha, quando a gente fala da terra, relacionamento com Deus. Lembra lá, né? A vinha é a terra, não no sentido geral, mas o lugar do relacionamento com Deus. Era primeiro do povo de Israel. O povo de Israel rejeitou, matou os primeiros, depois os profetas, depois Jesus Cristo. O que Deus fez? Tirou a salvação que era só deles e passou para outros lavradores. Quem são os outros lavradores? Presente. Quem são os outros lavradores? Opa, presente. Obrigada, né? Estamos salvos pela rebarba. Alcançados pela rebarba. E aí, e o Senhor espera que esses novos deem bons frutos. E aqui também entra a explicação da lei do resgate. Por que o filho teve que vir e morrer? Porque que era plano de Deus a morte do seu filho. Por quê? E aqui eu vou terminar, mas eu preciso explicar para vocês bem direitinho a lei do resgate. Levítico 25, vamos dar uma olhadinha lá? Eu não vou ler não tudo aqui com vocês, que a leitura é bem enjoada, mas eu vou explicar e você marca aí no seu caderno para você ler. Talvez enjoada para mim e não para você, né? Eu vejo gente tirar cada pregação do Pentateuco, que eu fico assim, meu Deus, como eles tiveram paciência. Porque eu mesma não tenho paciência de ler, não, Pentateuco. Eu já li, mas confesso que eu li assim, a leitura dinâmica. Pentateuco, eu não sou fã, não. Quando chega Números, Deuteronômio ainda fica mais legalzinho, mas Números, Levíticos, Pai amado. Mas tem muita coisa bonita aqui, ó. Levítico 25, ele vai contar sobre o resgate
de propriedade e de pessoas. Ele vai falar sobre o ano do jubileu. O ano do jubileu era o seguinte: para tudo isso acontecia. O povo de Israel, eles tinham permissão, por exemplo, para plantar a terra durante 6 anos. No ano do jubileu, que era o último ano, o 7º ano, a terra tinha que descansar, não podia ter nenhuma plantação na terra. E tudo isso já remetendo à história de Cristo e da humanidade. Então são 6 anos de trabalho. No último, o ano do jubileu, a terra descansava, ninguém plantava e nem colhia, comia do que guardou e do que a terra brotava espontaneamente. Eram 3 anos que, os 3 primeiros anos, eles plantavam e não comiam. Aquilo que caía da árvore, eles não podiam pegar, tinha que ficar no solo, virava adubo. Os outros 3 anos, eles começavam a colher, porque como a terra tinha ficado bem adubada, dava muito fruto. Eles começavam a colher muito. 3 anos de escassez, 3 anos de muita abundância e 1 ano sem fazer nada. Era esse esquema de Jesus, de Deus com os homens naquela época. E na lei do resgate funcionava do mesmo jeito. Só que como é que acontecia? No capítulo 25, Levítico 25, a partir do versículo 39. Aqui vai falar do resgate, o ano do jubileu, como é que eles iam viver, o resgate da propriedade quando alguém empobrecia. E nessa lei aqui de quando alguém empobrecia, a gente vai ver o plano de salvação de Jesus. Vou resumir para vocês lêem em casa, tá bom? Como é que funcionava? Se alguém ficava pobre, não tinha mais condições de pagar suas dívidas, não tinha como ficar com as contas em ordem, o que eles podiam fazer? Eles pegavam as suas dívidas e se vendiam para alguém mais rico. Aquela pessoa comprava a dívida, pagava, quitava a dívida da pessoa, e aquela pessoa tinha por obrigação trabalhar 6 anos sem receber salário. Só que ele não ia na condição de escravo, ele ia em condição de membro da família, mas ele não recebia salário, ele ficava 6 anos trabalhando. Durante esse período, se chegasse no 4º ano e ele tivesse dinheiro para pagar por si só a sua dívida, ele podia pagar e ele ficava livre. Se ele não tivesse, mas ele tivesse um parente rico, o parente podia pagar a sua dívida e ele ficava livre. Mas de qualquer forma, no 7º ano, que era o ano do jubileu, todos ficavam livres, independente se pagasse ou não sua dívida, porque entendia-se que em 6 anos a pessoa já havia quitado a sua dívida com o seu. Entenderam até aqui? Tranquilo? Como isso funciona para nós? A Bíblia vai dizer que Adão, ele empobreceu a humanidade, perdeu a proteção de Deus ao pecar e se tornou espiritualmente pobre. E quem que comprou Adão? O pecado. A Bíblia mesmo fala, né? Nós fomos vendidos ao pecado. E por conta do pecado de Adão, o diabo recebeu a permissão de escravizar a humanidade durante 6 anos. Ou no tempo bíblico, 6.000 anos. Por isso que a gente vê aí a não interferência de Deus em muita coisa. Porque o Satanás, ele ganhou o direito de escravizar a humanidade durante os 6.000 anos. Por que ele ganhou esse direito? Porque Adão se vendeu ao pecado. Deus tinha dado uma ordem. Lembra que eu falei, quando se torna amigo de aliança, a única coisa que Deus quer da gente? A obediência. E Deus, ele criou no meio do jardim do Éden 2 árvores. Vocês sabiam disso, né? Que não era uma árvore só não, né? Eram 2 árvores. Uma da vida eterna e a outra da ciência do bem e do mal. E durante muito tempo, a cobra ficou cozinhando Eva para que ela comesse do fruto. E Eva caiu. Só que interessante é que o pecado não se consumou com Eva. Porque quem teve a ordem da obediência foi Adão,
não foi Eva. Deus ordenou a Adão, e Adão devia ter ensinado Eva essa obediência. Só que Adão não se preocupou em ensinar, Adão só passou o recado. E aí é o problema, isso serve para nós quanto pais. Quem é pai e mãe aí? Quando a gente só passa um recado, irmãos, o filho vai desobedecer. Ele não vai entender, por que eu não posso usar droga? Agora, se ele entender a consequência da droga, se ele entender a consequência do cigarro, dificilmente é aquele que vai querer. Porque muitos entram na droga enganado. O amigo chega e fala, que nada, meu. Usar droga é mó vibe, é mó da hora, não sei o que lá. Vai te levar numa piração muito doida, você vai ver como coisas... Eu tinha um amigo que falava assim, nossa, você tá perdendo, cara, fumar maconha é muito da hora. Eu vejo bruxa, eu vejo elefante. Nossa, eu tive um diálogo muito louco com um elefante na beira da praia. Foi muito da hora. Apareceu lá o elefante, a gente conversou só. Daqui a pouco vem a bruxa. Eu fiquei olhando pra cara dele e falei, oxe, é muito da hora, tu tá perdendo. Mas graças a Deus eu nunca tive curiosidade de experimentar, saber que vibe era essa, graças a Deus. Mas eles passam isso, né, de que é muito bom, que é da hora. Nossa, você vai ter uma experiência muito louca, enfim. E Adão não ensinou a Eva, só disse, não pode comer. E aí a cobra começou, mas por quê? E quando a gente não tem os porquês, facilmente a gente cai. Eu estava ouvindo o testemunho da Sarah Shiva. Já ouviram falar da Sarah Shiva? Eu estava ouvindo o testemunho do que ela teve, uma experiência com Deus, antes dela vir para a igreja, ela sozinha na casa dela. E ela falou uma frase que eu falei, meu Deus, como isso é verdade. Quando você tem experiência com Deus, do amor dele, de verdade, nada te tira. Porque aquilo que você prova é tão bom que você não aceita menos. Aí eu vou dar uma comparação, irmãos, que é boba, mas é verdade. Quando você prova, vou dar o exemplo do que eu gosto muito, chocolate. Quem gosta de chocolate aí também? Quando você prova Copenhague, dificilmente você vai querer comer garoto de novo na vida. Você prova o garoto, você fala, puxa vida, que chocolate ruim. É puro açúcar, coisa ruim. Porque você conheceu o que é muito bom. Eu fico imaginando, quando eu conhecer o chocolate da Suíça, acabou-se. Nem Copenhague mais eu vou querer comer. E do mesmo jeito, quando você prova, por isso que a Bíblia fala, vinde e vede, provai que o Senhor é bom. Porque quando você prova de Deus, o pecado não te apetece mais, não te chama mais atenção. Por quê? Porque a tua experiência com Deus foi tão poderosa que você não quer mais nada menos do que aquilo. É como um usuário de droga mesmo, quando eles provam uma coisa que é muito maior, uma droga que é muito mais forte, eles não querem mais maconha, porque a maconha já não faz efeito. Você vai conversar com um usuário de droga, ele vai falar isso para você. Já conversei com vários. Não, eu não uso mais, a maconha não me dá nada, não me provoca nada. Eu preciso de uma coisa mais forte, uma onda mais forte. E Adão não ensinou isso, e Eva não tinha essa experiência, esse contato. E aí Eva caiu, mas ela pega e leva para Adão. E o pecado se consuma em Adão. Por isso que eu falei na semana passada, irmãos, a quem muito é dado, muito será cobrado. Uma vez que você já conhece, que você recebe o mandamento de Deus e mesmo assim você quebra, aí vem a consequência. E a vida, a perpetuação da vida de Deus na terra estava em Adão. E Adão pecou e vendeu toda a humanidade para Satanás. Aí o diabo começou a reinar. Aí entrou os abrolhos, os espinheiros, aí entrou a dor de parto. Gente, eu orei tanto para ter filho, mas não funcionou muito não. Eu falava, Jesus, a maldição é de Eva, não é minha. A maldição é dela, ela vai ter dor de parto, mas eu tive tanta dor, olha. Falei, Senhor, não funcionou não essa oração. Eu ouvia de mulheres que dizem que chegou no hospital, fez, o filho caiu, a outra correu, teve que pegar a criança que ia caindo no chão, e ela nem sentiu dor, e eu senti uma dor medonha. Olha, acho que eu orei pouco, que a maldição de Eva foi duplicada em mim, para ter Ana Clara, e olha que ela nasceu pequenininha, viu? Ô dor medonha, Deus o livre. Oi? Dorme. Tu dormiu? Ele dormiu. Não queria vir. Ih, não quero sair não, mãe.
Eu não quero esse mundo não, eu tô de boa. Tô suave aqui dentro. Tô suave, quer me tirar, eu vou tirar um sono. Né? É engraçado essas coisas. Aí voltando, Adão então vendeu a humanidade e durante 6.000 anos a humanidade é escrava, é submissa e tem que pagar, sofrer para pagar a dívida. Salmo 117. Deixa eu ver se é isso mesmo. Essa dívida foi paga por Cristo. Aí eu vou entrar nisso aí agora. Por isso que eu estou indo lá em Salmo 117. Não é Salmo 117? É qual? Não acredito que eu colei. Não estou me lembrando. Salmo 100. E aliás, essa explicação que a senhora deu foi Fantástica, né? Teve um irmão que falou, pastora, tinha que ter gravado esse culto. Eu falei, é verdade. É 107. Versículo. Não acredito. A memória me deu uma rasteira. Vamos perguntar do Senhor Google. Oh, glória, Jesus é bom. Peraí, não é, peraí. Eu achei que eu tinha gravado, mas não gravei. Poxa, só tá vindo errado. Os Salmos de Corá. Onde é que começa os Salmos dos descendentes de Corá? Foi um dos descendentes de Corá. Mas eu tô doida para pregar sobre Corá, olha. Bom, não achei, vou mandar no grupo depois. Mas o Salmo fala assim: não existe valor no mundo que pague o preço de uma alma. O Salmo fala assim: não existe valor no mundo que pague o preço de uma alma. E justamente a dívida, o valor de uma alma não tinha valor algum que fizesse pagamento. Então qual foi o plano de Deus? E isso Satanás, irmão, jamais imaginou que Deus iria fazer. Ele pega o seu único filho e ele manda para a terra para que ele resgate a humanidade. No quarto ano da escravidão, se a gente for na história, Jesus chegou após 4.000 anos da existência. Quer ver outra coincidência incrível? Vai lá em Gênesis 1, vê o que foi que Deus criou aí no dia quarto. Procura aí, no dia quarto, o que foi que Deus criou. Gênesis 1. separação, né? Procura aí o dia quarto. O que foi que Deus criou no dia quarto? Vou dar uma dica. Versículo 18. No quarto dia, o que foi que Deus criou? Ele fez o quê? A separação entre luz e trevas. E Jesus, ele é o quê? A luz do mundo. Olha como tudo se encaixa e é perfeito. No quarto dia, Deus criou os luminares e separou luz e trevas. No quarto dia, em que Deus arrendou a terra ao ser humano, ou seja, no 4.000 anos, Deus envia Jesus, a luz do mundo, para fazer o quê? Para nos resgatar, nos tirar das trevas e pagar o nosso preço e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Mais uma curiosidade. Então, aqui a gente fala, irmã Lúcia. Dá licença, porque o salmo que você falou é 49:8? Será que é? Bora ver. Bora ver.
Aqui também é um versículo que cabe, mas é um outro. Mas o 49:8 também fala, ó, pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Aqueles que confiam na sua fazenda, se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum poderá remir o seu irmão ou dar a Deus o resgate deles, pois o resgate da sua alma é caríssimo. Então a Bíblia está dizendo que nenhum homem pode fazer a redenção de uma alma, porque é caríssimo. Mas Deus pôde e nos resgatou, pagou o preço no nosso lugar. Então já vou abrir aqui um parêntese, não temos mais que pagar preço nenhum. A igreja, principalmente no Brasil, que eu vou falar do Brasil, que eu conheço do Brasil, tem muito isso. Eu vou pagar preço, mas pra quê que você já tá pago? Tá doido? Tá birulembe, pirou, tá doido? Então, mas por que ainda existe Tá esse prazo? psuruco da cabeça? Quer pagar um preço que já foi pago? É como você chegar no mercado, a irmã Lúcia falar assim, pastora, já paguei R$1.000 de rancho pra senhora lá. Glória! Aí chega lá, eu faço a conta e falo, vou pagar de novo. Você é besta, não tá, né? Então, o preço já foi pago, nós não temos que pagar nada de novo. Outra curiosidade que cabe aqui na lei do resgate. Por que a humanidade inteira não mudou? Por que não mudou? Porque o preço está pago, mas nem todo mundo aceita ser resgatado. Então o resgate é só para quem aceita. E uma vez que nós fomos resgatados, nós não temos mais nada com as trevas. Hoje nós somos livres do poder das trevas. E é uma coisa que eu tenho batido muito, irmãos. Vou comentar aqui com vocês, eu acho que eu nunca falei isso aqui, mas no Novo Israel eu falava isso sempre. Vocês já perceberam a diferença da oração de adoração e a oração de expulsar demônios na nossa igreja? Isso eu vejo em todo o Brasil. Quando é para adorar, quase você não ouve a voz do povo. Mas para expulsar demônio... Você já ouviu o papo dos irmãos da nossa igreja? Muito mais se fala de diabo do que do poder de Deus. O diabo está furioso, a armadilha de Satanás, porque o diabo me tentou, porque o diabo é diabo. Se existe mais na boca do cristão o nome do diabo do que de Deus. E isso me intriga e me deixa chateada, porque uma vez que o preço foi pago, nós não temos que dar nem palco e nem mídia para Satanás. Ele já é um derrotado e ele sabe que ele é derrotado. Então a gente tem que mudar. Ao invés de falar assim, o diabo está furioso, não, a vitória é maior, Deus é comigo. Não tem que ficar falando de Satanás, toda hora sai Satanás. Eu fico pensando, meu Deus, que povo endemoniado é esse, Jesus amado? Tá toda hora expulsando cão. Não aceitou Jesus, não? A gente expulsa o diabo, mas é de gente que ainda não conheceu a palavra. Agora tu tem que ficar expulsando o diabo da tua vida toda hora. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Se você é de Deus, o diabo não tem mais na sua vida, não tem mais poder. É todo dia, sai capeta da minha vida, sai capeta da minha vida. Se tem que sair o capeta, porque ainda não está com Cristo. Porque quem está com Cristo é nova criatura. Tudo na sua vida, você não via Jesus expulsando o capeta de perto dele, você via? Você via Jesus curando os aflitos, os enfermos, mas em quem? Os outros. Então a gente precisa ter esse amadurecimento de fé. Nós somos de Deus. Quer ver outro fato curioso, bíblico agora? Isso aí foi um ensinamento, né? Um fato bíblico. Vocês se lembram do demônio lá da cidade de Gadara? O demônio vira para Jesus e fala: o que eu tenho contigo? Por que tu vieste agora? Antes da hora. Isso sempre me intrigou. Por que Satanás falou isso? Diga, irmão. Então, voltando a essa questão de estar, conhecer a palavra, Jesus veio para pagar os nossos pecados, para nos livrar do pecado. E por que ainda as doenças, elas atacam as pessoas, existem as doenças graves? Um bom exemplo, a irmã que faleceu recentemente com câncer, ela era religiosa, ela era da igreja, e mesmo assim a doença estava nela. O que acontece? Porque as maldições da terra ainda não foram tiradas, e elas vão existir. Provavelmente na vida dessa irmã faltou uma fé de ficar curada, porque assim, o que acontece? A salvação não está ligada a você ter fé de você ser curado ou não.
Você é salvo quando você aceita Jesus. Só que as coisas vão acontecer na sua vida conforme a sua fé. Toda vez que Jesus curava alguém, ele dizia o quê? Seja feita conforme a tua fé. A tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então, naquele quesito, a pessoa ainda não teve fé. Não é que ela não é salva, mas ela ainda não teve o entendimento para ter a fé para ficar curado daquilo. E isso acontece. Acontece bastante. Pastor, um exemplo de Lázaro e o rico. Ele foi salvo, mas ele vivia doente. Vivia doente, pobre e mendigo. Então, mas por isso ele deixou de ser salvo. Isso. Que é o mais importante, né? Porque as maldições na terra, os espinheiros e os agrulhões que a Bíblia fala lá em Isaías, não vão deixar de existir. Isso tudo só vai acabar quando chegar o milênio, onde a igreja vai reinar sobre a terra. No último ano, no 7º ano, quando a Bíblia fala que vai ter 1000 anos em que Jesus vai reinar na terra. Esses 1000 anos é o ano do jubileu, onde salvos e não salvos estarão na terra e as nações andarão na nossa luz. Eles desfrutarão de 1000 anos de muita paz na presença de Deus. Mas não é que eles serão salvos, entendeu? Mas não haverá mais, não haverá dor, não haverá morte, não haverá essas coisas. Porém, no presente momento ainda existem e atacam, e atacam, e atacam. Por isso que a gente tem que estar na nossa torre de vigia, vigiando em todo o tempo. Isso que se chama a vigilância. Aí, terminando, que eu quero falar do demônio de Gadara. O demônio vira e fala: Jesus, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Por quê? Porque ele ainda estava dentro dos 4000 anos, onde ele tinha o poder de escravizar a humanidade. Mas Jesus chegou e mandou ele embora, porque ele pagou o resgate antes do tempo do jubileu. Então vai chegar um momento que... Dá uma olhadinha ali, David, se nosso querido precisa de ajuda. Precisando de uma ajuda ali. Vai chegar o momento, os 6.000 anos quando acabar, que tanto Satanás como seus demônios serão derrotados. Vai ter o tempo de paz na terra, eles vão ficar aprisionados. E depois, quando vir o grande momento do julgamento do trono branco e tudo acabar, eles vão ser lançados no lago que arde como fogo e enxofre e serão aprisionados para sempre. Aí ele já sabe que o fim dele é aquele e acabou-se, mas ainda não é o fim. Por isso que ele falou: ainda não é chegada a minha hora. Eu ainda tenho mais tempo para fazer minhas maldições aqui na terra. Apocalipse mesmo fala, Satanás sabe que o tempo dele é curto, por isso que ele é muito furioso e violento em tudo que ele faz. Se a gente soubesse o tempo que temos em terra, por exemplo, se você soubesse que você ia morrer daqui 1 semana e você tivesse muito dinheiro na conta, o que você faria com esse dinheiro? Tem até um filme, né, da mulher que acha que vai morrer, pega toda a grana, faz a viagem do sonho, torra tudo, depois ela descobre que ela não tinha doença nenhuma, aí se casa, tá? Mas você então vai aproveitar os últimos dias que você tem, né? E Satanás está fazendo isso. Ele está aproveitando de todas as maneiras na vida de quem deixa as brechas abertas, fazendo a arruaça e a bagunça lá que ele sabe fazer. Alguma dúvida, gente? Tranquilo até agora? De boa? Então aprendemos mais 2 parábolas. Ainda temos um percurso longo aí pela frente. Mas as outras parábolas são menores. Então a gente vai começar a conseguir estudar. Eu acho que só não das virgens a gente não consegue. Eu acho que da virgem do banquete vai ser só 2. Mas depois a gente vai conseguir estudar as parábolas mais umas 4, 5, todas juntas, porque são menorzinhas, tá bom? Grava essas palavras no seu coração, que Deus possa se mostrar cada vez mais para você. E o alerta que eu digo, que eu dou hoje para vocês, que Deus permitiu estar aqui com a gente, o tempo está acabando. O tempo está acabando. A gente veio estudar a Bíblia, né? A gente veio estudar da Bíblia, e a Bíblia está nos indicando que o tempo está próximo. Nós não temos mais tempo para perder tempo. Vamos ficar firme, porque Jesus está às portas. Diga, David. Você levantou a mãozinha assim. Ele levantou a mão bem discreto, depois abaixou. Tá bom. Só ia falar que no calendário judeu, esse tempo aí do 27 já está chegando. Já está chegando? O calendário judeu
O calendário judeu já nos mostra, o relógio do fim do mundo, que é um relógio científico, já nos mostra. Oi? Segundos. No relógio do fim do mundo, faltando 57 segundos da última vez que eu soube a notícia, né? Mas a gente vai vendo que realmente as coisas vão apontando para isso, né? Os recursos naturais estão acabando, a gente já não tem mais a abundância que existia de todos os recursos naturais. A nossa terra já tem gritado, está sofrendo, as calotas polares já estão se derretendo, o aquecimento, a gente já está vendo muitos sinais, né, acontecendo. Então, não fique aterrorizado, com medo, não fique bitolado pensando nisso. Vamos viver a cada dia da nossa vida, basta cada dia o seu mal. Vamos viver cada dia da nossa vida como se nós já fôssemos ser chamados mesmo para o reino, né? Irmos para o céu. De ontem para hoje mesmo, o anjo da morte passou aí levando um monte. Morreu um monte de gente famoso por aí, né? A Rita Lee foi, o jornalista morreu, menina. Palmeirinha morreu. A outra atriz lá que fez a Bebel, não sei de onde, morreu. Aí um jornalista mó da hora lá do Amazonas morreu. Uma porção de gente famosa aí fora, que eu passo todo dia na frente do cemitério e cada dia que eu passo está lotado de carro, né? Aquela parte geral ali do cemitério. Meu tio morreu em agosto,